Nós abramos nossas Bíblias no capítulo 19 do livro de Jó. Vamos ler os versos 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro em mim. É impressionante, amados irmãos, como no mesmo coração pode haver aspirações sinceras e profundas por Deus e também impurezas. Esse verso do capítulo 19 deixa claro que Jó tinha aspirações reais e sinceras por Deus. E ao lado dessas sinceras aspirações e anelos pelo seu Redentor, também haviam muitas impurezas. O fiel depurador coloca o seu amado servo, meu servo Jó. O Senhor disse isso algumas vezes nesse livro. 2 vezes a Satanás no início, trata com os amigos de Jó, também se referindo a ele como meu servo Jó. E ele coloca esse seu servo no seu crisol, para que as aspirações sinceras por Deus sejam descontaminadas das impurezas, da autoglorificação, da autopiedade e da autojustificação. Então, quando Jó chega ao clímax do seu ego e encerra suas palavras no capítulo 31, Eliú é usado por Deus para preparar o caminho para o encontro final. No texto que acabamos de ler, Jó demonstra uma confiança. Aparentemente, essa confiança está depositada num dia final. Talvez mais ou menos como a de Marta de Betânia. Quando, em João capítulo 11, Nosso Senhor sobe, enfim, à aldeia de Betânia, depois que Lázaro estava sepultado. Então, o que é dito naquele texto é que Marta expressa uma esperança. Ela disse ao Senhor que se o Senhor estivesse ali, o seu irmão não teria morrido. Então o Senhor fala sobre a ressurreição e a vida, que Ele é. E Marta argumenta com o Senhor sobre a ressurreição do último dia. Ela cria de alguma maneira no seu Senhor e no seu poder de vida, de ressurreição, para o último dia. Havia uma esperança real no coração de Marta. Mas aquele que se apresentou a ela disse: eu sou. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, aquela expectativa futura de Marta foi antecipada pelos propósitos de Deus, através do seu filho, mandando que aquela pedra fosse retirada do túmulo. E ele disse: Lázaro, sai para fora. Da mesma maneira, aqui no texto de Jó 19, aparentemente Jó também tem uma esperança futura. Ele diz que sabe que o seu Redentor vive, em todo aquele estado de provas, aflições e sofrimentos, porque eu sei que o meu Redentor vive. Veja, mais uma vez, que Jó não era apenas um bebê espiritual. Eu sei que vive meu Redentor. E por fim, ao final, se levantará sobre a terra, e revestido esta carne de minha pele, eu em minha carne verei a Deus. Meus olhos o verão e não outros. Junto com essa aspiração genuína e sincera, havia tanta impureza, que só mediante o silêncio de Deus e a ação inicialmente do sofrimento na vida de Jó
e posteriormente da palavra de Deus, através do redemoinho, primeiramente através de Eliú, preparando um caminho e finalmente o encontro definitivo com Deus mesmo no redemoinho. Poderiam então ter trazido essas impurezas à tona e esse fogo depurador, tão santo e tão gracioso, realizar sua obra. Então, amados irmãos, o que vimos hoje pela manhã, primeiro discurso de Deus, 2 capítulos, 39 e 40. Nesses discursos, 38 e 39, capítulos 38 e 39, nesses 2 capítulos temos o primeiro discurso de Deus. Faça um resumo do que ouvimos e lemos pela manhã e observe. Basicamente, esses 2 capítulos se dividem ao meio. Nós teríamos 35 versículos de um lado e 33 versículos de outro, se fôssemos dividir esses capítulos mediante 2 ênfases que vamos colocar aqui, dentro do primeiro discurso de Deus, que já estudamos, capítulos 38 e 39. Primeira parte, os primeiros 35 versículos têm a ver com a luz de Deus sobre Jó, em particular. É quando Deus trata, se os irmãos já perceberam, particularmente da criação inanimada. Nós já estudamos todos os 2 capítulos pela manhã e vimos que o primeiro capítulo possui 38, possui 15 sessões. E nessas sessões, se você notar desde o verso 4, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E então o Senhor fala versículo 8, do mar e os seus limites. Então ele fala da madrugada no verso 12. Então ele fala da terra no 14. E fala dos mananciais do mar no 16. E fala da região tenebrosa no 17. E de novo da luz no 19. E fala sobre os depósitos da neve no verso 22. Fala sobre o caminho da luz de novo no verso 24. O aguaceiro no verso 25. A terra nos versos seguintes, 26, 27, 28. Fala dos astros a partir do verso 31. Poderás tu atar as cadeias aos 7, ou dos 7 estrelas, e soltar os laços do Órion. Então nós vamos até o verso 38. Todos esses versos tratam, em particular, de uma criação inanimada. Observe. Mas a partir do verso 39, e nós o avaliamos pela manhã, a partir daí, todos os versos, até o final do capítulo 39, verso 30, tratam da criação animada. E, em particular, Deus expõe o cuidado dessas crias com seus filhotes, por um lado, e usa a figura de alguns animais, algumas bestas, que já examinamos pela manhã, o asno montês, o jumento selvagem, no verso 5, o jumento selvagem. Depois ele fala, no verso 8, do boi selvagem, e mostra que esses seres selvagens foram criados por Deus para um serviço livre, mas que esse serviço livre, porque são selvagens, está debaixo do governo, do controle e dos cuidados de Deus por eles. Então, depois ele usa as figuras que também já estudamos, da avestruz, do cavalo e da águia. Em particular, chamamos atenção para esse aspecto ligado ao que dissemos aqui, da criação animada. Agora pense, irmãos, no seguinte quadro. O depurador coloca a prata no cadinho e chega o seu fogo. O fogo possui 2 características. Por um lado, a luz do fogo vai fazer um trabalho sobre Jó. A luz da palavra de Deus, a luz da revelação de Deus. Em ti, Senhor, está o manancial da vida, e em tua luz nós vemos a luz. Salmo 36, 9. Então, por um lado, o fogo do depurador iluminou Jó. Mas, queridos irmãos, graças a Deus, há um outro aspecto do fogo.
E é o aspecto do calor. Então, o mesmo fogo do depurador que lançou luz sobre Jó, lançou calor sobre Jó. Ou seja, a palavra diz que o nosso Senhor Jesus é cheio de verdade, porque Deus é luz. Então, o Verbo encarnado é cheio de verdade, por Deus ser luz. Mas o Verbo encarnado é cheio de graça, porque Deus é amor. Então, verdade é a encarnação ou a manifestação da luz. E graça é a encarnação do amor, ou a manifestação do amor. Então, quando Deus, no seu, ou como fogo depurador, se aproxima de Jó, Jó tem as duas percepções. Então, queridos irmãos, quando nós chegamos onde estamos agora, para essa primeira sessão da noite, no capítulo 40 de Jó, nós vamos ver um Jó intimidado e confrontado pela luz de Deus, por um lado, e por outro lado, um Jó atraído e conquistado pelo calor de Deus. Graças ao Senhor, porque este equilíbrio na pessoa do nosso Senhor Jesus é tão correto. Nunca o Senhor usa para conosco de mais verdade do que graça. E nunca Ele usa de mais graça que verdade. Sempre as mantém em perfeito equilíbrio. Por isso Paulo, em Efésios 4, orientando aquela igreja, disse que ela deveria reter a cabeça e, seguindo a verdade em amor, crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade, porque Deus é luz. Em amor, porque Deus é amor. Graça. Então, nesses 2 capítulos, nós temos esse equilíbrio santo. A luz de Deus penetrou fundo no coração de Jó. Mas também, e com essa luz, Jó foi intimidado e foi confrontado, porque assim ele carecia. Mas também o fogo do depurador lançou calor na vida de Jó. E Jó se sentiu atraído e conquistado. Como nós sabemos? É só vermos o final do livro. Então, quando nós entramos no capítulo 40, vamos iniciar aqui essa segunda fase do trato de Deus com Jó. Nós estamos ainda concluindo a primeira e partimos para a segunda no verso 6. Então, depois que o Senhor, na sua bondade, do meio de um redemoinho, fala com Jó, observe que desde o verso 1 do capítulo 38, nós não temos a repetição da expressão: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Então, todo o texto segue essa afirmação, todo o capítulo 38, todo o capítulo 39, sem interrupção, como vimos pela manhã, um discurso só, ininterrupto, até o verso 30 do capítulo 39. Vá acompanhando aí. Agora nós temos, digamos assim, uma como que pequena pausa, porque é dito assim: disse mais o Senhor a Jó. Então isso sugere que depois dessa fala do Senhor até o verso 30 do capítulo 39, houve como que uma pequena pausa, porque a pausa vai acontecer agora, imediatamente. Então disse mais o Senhor a Jó. Deus vai concluir o seu primeiro discurso. Vamos ver como ele conclui. Acaso quem usa de censuras, 40 capítulo 2, contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Por que o Senhor falou assim com Jó? Porque, se os irmãos recordam, no capítulo 23, versos 2 a 5, Jó disse assim: se eu soubesse onde o poderia achar. A questão do tribunal de Jó, onde Deus não aparecia. Se eu soubesse onde eu o poderia achar. Ele diz: eu encheria a minha boca de argumentos, e eu saberia ou entenderia o que ele me dissesse. Então, irmãos,
O Senhor Jesus disse: pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. O Senhor nos trata segundo nossas palavras, com seriedade. Então, se Jó falou isso ao Senhor, o Senhor vai pedir que ele faça isso. Como que dizendo: agora, Jó, você me encontrou. Então agora, enche a sua boca de argumentos e então responda o que eu te perguntei. Porque ele havia dito: eu saberia o que ele me dissesse. Então, mais uma vez, o Senhor está confrontando Jó, baseado então no que ele disse nesse capítulo 23, versos 2 a 5. Olha o resultado. Então Jó respondeu ao Senhor e disse. Sim, ele vai responder, mas como? Sou indigno. A palavra aqui é sou vil, ou sou de pouca importância. Para quem disse, no capítulo 9, verso 23, se não me engano, eu sou íntegro, então houve uma grande mudança no interior do coração de Jó. Antes eu sou íntegro, agora eu sou vil. Ponho a mão na minha boca. O que significa ponho a mão na minha boca? Era uma atitude com relação ao tempo em que esse livro foi escrito, em que a pessoa que assim fizesse dizia: eu sou ínfimo e eu sou ignóbil ou obtuso, não tem compreensão, sou ínfimo e sou um ignóbil. Então, por um lado, Jó diz: eu sou vil. Por outro lado, ele diz: eu sou ínfimo, sou um ignóbil. Então, ponho a mão na minha boca. A experiência de Isaías no capítulo 6 foi semelhante. Isaías, até o capítulo 5, tem ais para todas as classes de gente do povo de Israel. Ai deste, ai daquele, ai daquele outro. Quando o Senhor se revela a Isaías no capítulo 6, e ele viu a glória do Senhor, ele disse: ai de mim, eu estou perdido. A palavra específica usada ali é a palavra para ficar mudo. Mesma ideia do livro de Jó. Isaías está dizendo: fico mudo. Antes havia um ai para todos, agora tem um ai de mim e fico mudo. Então nós sabemos o que Deus fez naqueles 10 versículos de Isaías 6. Ele dá a Isaías uma visão da glória de Deus. Ele dá a Isaías uma visão dele mesmo. As duas andam juntas. Impossível ver mais da glória de Deus e menos da nossa pecaminosidade. As duas andam exatamente juntas. Da mesma maneira que não existe possibilidade de nós conhecermos mais a nós do que nós conhecemos a Deus. Por isso, tome cuidado com os ramos da filosofia, e há muitos, em que ensinam ou tentam o caminho do conhece-te a ti mesmo. Porque é impossível para o homem conhecer a si mesmo. A medida do conhecimento que podemos ter de nós mesmos é a exata medida que nós temos do nosso bendito Redentor, nosso Senhor Jesus. Então, na medida que essa luz lançou-se sobre Jó, eu sou vil. E da mesma maneira sobre Isaías. Então Isaías viu a glória de Deus, Isaías 6. Em seguida, ai de mim, viu a sua pecaminosidade, homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Não é uma frase maravilhosa? Meus olhos viram o rei. E logo em seguida o que acontece? Uma brasa tirada do altar e purifica os lábios de Isaías. Visão da glória de Deus, visão da nossa pecaminosidade, e isso nos levaria à loucura, ao desespero. Então Deus dá uma terceira visão. A brasa tirada do altar purifica os lábios de Isaías. Redenção, purificação. E em seguida, comissão. Então ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja a ordem: visão da glória de Deus, visão de si mesmo, visão da cruz
e a comissão da parte de Deus. Então, queridos irmãos, Jó, na sua medida, está passando pela mesma experiência. Agora não mais sou íntegro, agora sou ínfimo, sou ignóbil, sou vil, sou de pouca importância. Verso 4. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Se Jó já chegou a esse ponto, por que nós não teríamos agora o capítulo 42? Por que nós precisamos ainda do término do capítulo 40 e todo o capítulo 41, antes que Jó chegue ao final de sua experiência? É uma boa e importante pergunta. 2 coisas estão envolvidas então aqui, nessa pausa. Porque, antes de falar sobre elas, no verso 6, então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. As mesmas palavras que nós vemos no início do primeiro discurso. Então, muito claramente, são 2 discursos separados. E entre eles houve um hiato, e esse hiato dependeu de algo. E esse algo é a resposta de Jó. Então, quando Jó disse, não prosseguirei, versículo 5, então Deus pode prosseguir com Jó. Porque Jó disse, eu não prosseguirei, Deus vai prosseguir. Para resumir em uma palavra, rendição. Se o Senhor tem falado ao nosso coração, mas a resposta do nosso coração não é rendição, Deus não pode prosseguir conosco. O que Ele pode fazer e vai continuar fazendo? Ele vai continuar pleiteando pelos nossos corações. Porque Ele nos disse que o seu amor por nós e sua aliança conosco é irreversível e irrevogável. Ele vai continuar pleiteando conosco. Como um pai amoroso e fiel, vai continuar pleiteando com seu filho, até que algo possa ser produzido no caráter desse filho. Nenhum pai amoroso e fiel vai abandonar o seu filho, humanamente falando. Muito mais o nosso Pai Celestial. Mas uma coisa é Ele não nos deixar e continuar pleiteando conosco. Outra coisa é nós avançarmos no conhecimento dEle. Tão distintas essas 2 coisas, irmãos. Por isso nós temos que ser tão cuidadosos para não adotarmos uma ideia de hipergraça, como se Deus fosse aquele Papai Noel celestial. Estará sempre disposto a nos colocar no seu colo e nos contar histórias. Esse não é nosso Deus. Ele trata conosco com uma mão plena de amor e uma mão plena de verdade. Porque Ele tem um objetivo. E o objetivo não é nos contar histórias assentados em seu colo. O seu objetivo é formar um caráter em nossas vidas. O que Ele busca em nós é o seu Filho, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Então, entre o primeiro redemoinho e o segundo redemoinho, que nós temos? A rendição de Jó. Isso é uma coisa. A segunda coisa, por que se Jó se rendeu, nós não temos já o capítulo 42? Também uma outra importante pergunta. Porque Deus ainda aguardava que Jó entrasse em um nível de arrependimento mais puro, mais profundo, mais honesto. E nós vamos ver quando estudarmos o segundo redemoinho. Então Deus ainda aguardava. A primeira rodada não foi suficiente, mesmo que Jó tenha se rendido. Baseado exatamente nessa rendição, Deus terá algo mais para fazer. Se não houvesse a rendição, Deus não teria mais nada a fazer. Mas houve a rendição, o terreno foi colocado. Então Deus tem algo mais para fazer. E é o que Ele vai fazer no segundo redemoinho. Nós não vamos adiantar aqui. Vamos deixar para o final. Mas vamos ver qual é o foco da voz do segundo redemoinho. E o que mais Deus tinha para fazer em Jó depois da sua rendição. Então, 2 coisas importantes e muito importantes aí, queridos irmãos, para entendermos por que o capítulo 40 prossegue e entra na sequência no capítulo 41.
porque Deus precisava alcançar a rendição de Jó, e isso foi alcançado. Eu sou vil e ponho a mão na minha boca. Mas Deus também precisava alcançar um arrependimento mais puro e profundo de Jó. Então Deus vai tocar naquele ponto que certamente você já sabe. Já temos falado nele. E agora é Deus quem vai falar sobre ele. Deus até aqui não tinha falado sobre esse ponto. Ele vai falar sobre esse ponto no segundo redemoinho. E nós vamos ver qual é. Então, vamos iniciar. Deixa eu colocar ainda uma coisa, antes de entrar no verso 6, iniciando o segundo redemoinho. Irmãos, por incrível que pareça, quando nós falamos eu sou vil, ainda existe um perigo aí. Sabe qual é? Nós ainda somos alguma coisa. Vamos colocar um teste assim. Imagine se nós estivéssemos orando e nós estivéssemos dizendo ao Senhor: Senhor, eu sou vil, eu sou ínfimo, sou ignóbil, sou de pouca importância. O irmão ao lado está ouvindo a sua oração. Quando você conclui, o irmão diz assim para você: eu quero te dizer algo. Você é um ignóbil. Você é ínfimo. Você é vil. Qual será que seria a nossa reação? Falar isso a Deus, de certa forma, é tão fácil. Mas então, quando Jó chegou a essa situação, algo mais precisava ser alcançado. O que precisava ser alcançado? Preste atenção. O que Deus queria alcançar de Jó não é eu sou vil. O que Deus queria alcançar de Jó é eu sou nada. Então Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, verso 11: em nada eu fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que eu nada sou. E então, ele mesmo, Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11: Cristo é tudo e em todos. Porque Paulo podia dizer eu, ainda que eu nada sou, sem que ele se tornasse um louco, deprimido, mórbido, macabro. Por quê? Porque se por um lado eu nada sou, Cristo é tudo e em todos. Queridos irmãos, cada um de nós, na escola de Cristo, precisa chegar pela graça de Deus, pelos traços do Senhor, pelo trabalho da cruz, a esse ponto. Sabe o que acontece conosco? Sempre estamos buscando valores e recursos em nós. Até mesmo os chamados valores e recursos espirituais. Parece, queridos irmãos, tão claro, à medida que nossa vida jornadeia com o Senhor, que, na medida em que Cristo vai se dando a nós e vai se formando em nós, sua intenção é que todos os nossos valores estejam nele e em nós. É por causa disso que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, de 11 a 13, que ele passou por um aprendizado. E pela graça de Deus, ele pôde dizer, eu aprendi. Ele aprendeu então a viver naquelas circunstâncias tão distintas, na honra e na humilhação, na abundância e na escassez. Mas tudo eu posso, por causa da união, ele usa a expressão naquele, em união com aquele que me fortalece. Então aí nós chegamos à verdadeira libertação. Quando nós compreendemos que os nossos recursos não estão em nós. Uma tradução antiga, da versão de J.B. Phillips, chamado Cartas Igrejas Novas. Uma versão antiga, acho que a primeira versão desse livro, Cartas Igrejas Novas, J.B. Phillips, um erudito bíblico que expõe as cartas de Paulo na sua versão, traduzindo os textos originais. Então, em Filipenses 4, 11 a 13, a ideia que ele expressa, é uma das frases que está lá nessa sua tradução, quando Paulo diz, aprendi a viver contente em toda qualquer situação, tanto sei ser honrado quanto sei ser humilhado, tanto sei viver em abundância como também em escassez. Esse irmão traduz esse texto assim: eu aprendi que os meus recursos nele, em Cristo, são inesgotáveis. E o meu descanso nele é imperturbável. Irmãos, enquanto não houver em nossa experiência
uma apropriação real de quem Cristo é e uma descoberta que nossos valores espirituais não estão em nós, mas estão nele, então esses valores são tocáveis e são perturbáveis. Uma coisa é ter a paz de Cristo, outra coisa é ter Cristo como nossa paz. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse que justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Mas quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: a paz de Deus guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Viu a diferença? Uma é a paz com Deus, que temos mediante a justificação pela fé. A outra é a paz de Deus, que patrulha em volta, guardará, é uma palavra militar que Paulo usa em Filipenses 4. A paz de Deus, que excede todo entendimento, patrulhará em volta dos vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Qual era o problema com Jó? Os seus valores estavam nele mesmo. Valores dados por Deus. Jó nunca poderia ser íntegro se Deus não houvesse trabalhado nele. Ele vivia numa geração absolutamente ímpia. Ele nunca poderia ser reto sem o trabalhar de Deus. Muito menos se desviar do mal. E menos ainda temer a Deus. Com toda a luz que ele tinha e a revelação de Deus que ele possuía. Impossível. Então, o problema de Jó é que os seus valores estavam nele mesmo. Mas na medida em que Deus encontra caminho para trabalhar em nós, assim como em Jó, pela sua luz, pela cruz, pelas circunstâncias, pela palavra, o caminho da cruz, palavra de Deus, providência de Deus, sofrimento mais a palavra de Deus, o que nós alcançamos? Nós alcançamos uma divisão entre o que Cristo é e o que nós somos. Mas o que acontece nessa divisão é que nele nós iremos encontrando todos os nossos tesouros. Então nossa alegria não é mais atingida. Uma serva do Senhor do século passado disse assim: nós cristãos não temos alegria, é a alegria que nos tem. Essa é a diferença. Então, enquanto os valores de Jó estavam em Jó, todos eles foram tocados. Deus o despojou das suas virtudes. Mas agora os valores de Jó estariam em Deus. Porque agora os meus olhos te veem. Então, essas são as 2 ou 3 coisas importantes aqui para distinguirmos por que Deus dá uma segunda rodada com Jó. Por que Jó não está pronto após o primeiro redemoinho? Então agora podemos seguir. Versículo 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. A mesma coisa que iniciou o capítulo 38. Cinge agora os teus lombos como homem. Lembra-se que homem aqui é um combatente. Porque Deus agora, no momento adequado, desafiou Jó. Antes não. Antes o trabalho de Deus com Jó era só se calar. Deus calado e as impurezas de Jó subindo à flor do seu coração. E o fogo do depurador atuando. Mas agora é a hora de Deus falar. E então ele pede a Jó que cinja os seus lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Vimos que essa era uma das grandes questões com Jó. Por causa de tudo que ele via em si mesmo, seus valores em si mesmo, suas virtudes, sua prosperidade, seu ninho, seu vigor, seu outono e tudo que já vimos, então ele, não entendendo os caminhos de Deus, condenava Deus e justificava a si mesmo. Esse é o pecado de Jó. Então Jó não pecou e por isso ele sofreu. Jó sofreu e então ele pecou. E Deus aqui está tratando deste pecado. Me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Terminou uma primeira sessão pequena. Versos 6 a 9. Agora temos uma outra sessão, que vai de 10 a 14. Escute o que o Senhor disse a Jó. Orna-te, pois, de excelência e grandeza,
Jó não pode mais. Não há mais nenhuma excelência nem nenhuma grandeza, externa e naturalmente falando. Jó é um trapo num monte de lixo, como nós já vimos. Doente, aflito e perturbado. Orna-te, pois, de excelência e grandeza. Veste-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira. E atenta para todo soberbo. Aí está a palavra. Agora usada por Deus mesmo. E ele a repete no verso 12. Então atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Então, desde o verso 10, Deus está desafiando Jó a fazer isso. Como Jó poderia abater o soberbo? Você se lembra que ele disse que fez isso tantas vezes? Ele abateu o soberbo para livrar o necessitado, o pobre, o aflito, o órfão, a viúva, como já vimos. Mas agora, irmãos, Deus quer falar de um soberbo que Jó não conhecia. É o soberbo Jó. Então ele diz: orna-te de excelência e grandeza, veste majestade e glória, derrama as torrentes da tua ira, atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Ele está dizendo para Jó: faça isso se você puder, e então também eu confessarei a teu respeito, que a tua mão direita te dá vitória. Está clara a mensagem? Deus está dizendo que o soberbo que havia em Jó não podia ser abatido pelo próprio Jó. E, consequentemente, nenhum outro soberbo. Então Deus está dizendo no verso 14 que só Ele pode abater o soberbo. Queridos irmãos, na lista dos males do coração que o Senhor proferiu em Marcos capítulo 7, acho que é verso 20, 21 e 22 de Marcos 7. Se você ler aquela lista, o Senhor fala sobre muita coisa. Dizendo que é de dentro, não de fora. De dentro do coração do homem é que procedem os furtos, os maus desígnios, o adultério, a glutonaria, e a lista é grande. Mas sabe quais são os dois últimos itens? O penúltimo, soberba. O último, loucura. Só há um passo a mais para o soberbo: a loucura. Porque a soberba é loucura. A soberba atenta contra aquele que está no trono. A soberba diz: eu sou. Por isso, na primeira rodada do redemoinho, Jó disse: eu sou vil. Um grande passo. Mas depois da segunda rodada do redemoinho, em outras palavras, Jó vai dizer: eu sou nada. Seria bom nós lermos alguns versos, acho que será de grande ajuda para nós. Um pequeno exame das Escrituras sobre a soberba. Vamos ao livro de Provérbios, capítulo 11. Vamos fazer isso com bastante agilidade. Provérbios 11, 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 13, 10. 13, 10. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Não foi assim com Jó? Jó era o soberbo, e tudo o que ele produziu foi contendas. Contendas com seus amigos, contenda com Deus, contenda que quem chegasse perto. Porque Jó estava baseado na sua própria justiça. Esse é o soberbo. Capítulo 16, verso 18, de Provérbios. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Capítulo 29 ainda, de Provérbios, verso 23. A soberba do homem o abaterá. Esse verso é muito importante, em especial. Por quê? Duas opções somente havia para a pessoa que Deus chamou de o meu servo Jó. Primeira opção: ele seria abatido pela soberba. Porque a soberba do homem
o abaterá, porque soberba é loucura. A segunda opção, Deus iria abater a soberba do soberbo e livrar o soberbo da soberba, para que o soberbo tivesse um coração humilde aos pés do Senhor. E esse foi o resultado do segundo redemoinho. Então a soberba do homem o abaterá. Um impressionante texto em Jeremias. Jeremias capítulo 49, verso 16. Diz assim, Jeremias 49, 16. O terror que inspiras, esse é Jó. O terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. E agora nós vamos reler na boca de Jeremias as palavras de Obadias, que lemos hoje pela manhã. Obadias 3 e 4. Porque os dois estão proferindo profecias, palavras do Senhor, contra Edom. Esaú, Edom. Porque Edom, nos dias de Obadias, se uniu com a Babilônia para pelejar contra Israel. Edom e Babilônia contra Israel. Então Obadias e Jeremias aqui pronunciam um juízo do Senhor contra Edom. E é dito de Edom, o terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Esse é Jó. Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho, como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. A mesma expressão de Obadias. Jeremias usou aqui. Jó era águia. Jó levantou o seu ninho, colocou o seu ninho no lugar seguro. Jó era indevassável por qualquer homem, até que Deus devassou Jó, para abater a soberba do soberbo. E, como diz o texto de Jó, olhar para todo soberbo e humilhá-lo. E nós sabemos que quando Deus humilha a soberba dos seus filhos, Ele humilha de modo disciplinar. Quando Deus humilha a soberba do soberbo que não lhe pertence, Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Então, por conhecer o nosso coração, Ele sabe que a soberba mora em nosso coração. E o que Ele usa para abatê-la? Ele usa o sofrimento e a sua palavra, o caminho da cruz, quebrantamento, para abater o soberbo. Ainda há mais um verso. Salmo 138. Diz assim, versículo 6. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Porque Ele resiste aos soberbos. Você se lembra do Salmo 131? Senhor, não é altivo o meu coração, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Salmo 131. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Irmãos, esse salmo contém apenas 3 versículos. Tal é minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Esse é o Salmo 131. É um salmo maravilhoso no que concerne a esse assunto de encontrar lugar nos braços do Senhor. Agora escute. Qual é o segredo desse salmo? O salmista está dizendo que o seu coração soberbo por natureza, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar, agora trabalhado por Deus, conhecendo a Deus, debaixo do trabalho de Deus, e esse autor conhecia muito bem o trabalho de Deus, então ele diz, meu coração agora é uma criança desmamada. A voz da soberba, irmãos, é a voz da sanguessuga. Me dá, me dá, me dá e me dá. Me dá honra, me dá louvor, me dá gratidão, me dá, me dá e me dá. A criança desmamada não busca na sua mãe o seu leite. A criança desmamada busca na sua mãe o seu colo, ou a sua presença.
Interessante que as mães são uma figura muito preciosa. Quando seus filhinhos têm até 1 ano, estão fazendo aqueles movimentos com a bochecha que são puramente espasmódicos, as mães acham que elas estão rindo para ela. E quando a mãe sai para comprar as coisas no supermercado, para trazer para o seu filhinho, e o seu filho fica sozinho em casa, quando a mãe entra pela porta, e agora ele já é maior, com 2, 3 anos, e olha para sua mãe, e agora ele dá um sorriso voluntário, enorme. Então agora a mãe diz, ele não é mais um bebê, com aqueles sorrisos espasmódicos. Agora ele está muito feliz por me ver, mas ela não sabe que ele está vendo entrar pela porta uma mamadeira de 1,60 m de altura. E tudo que ele quer é o seu leite. Mas então o salmista diz no Salmo 131, tal como uma criança desmamada, se aquieta no colo de sua mãe, tal é minha alma para comigo. O salmista está expressando um maravilhoso segredo de comunhão. Nós não estamos mais diante do Senhor como as crianças que querem o leite, mas nós estamos diante dele por causa do que ele é. Não há nada mais precioso para um pai e uma mãe do que à medida que seus filhos vão crescendo, eles buscam a companhia dos pais pelo que os pais são e não pelo que os pais darão a eles, porque um caráter foi formado neles. Então, assim foi o trabalhar de Deus no soberbo Jó, e assim é o seu trabalhar no soberbo cada um de nós. Versículo 15, então, o Senhor vai usar a figura do primeiro animal. Vamos falar sobre ele e fazemos, então, o intervalo para a segunda sessão. Contempla agora o hipopótamo. Não vamos ficar preocupados aqui que animal é esse. Há muita sugestão. Que esse animal é um animal pré-histórico, que esse animal era um animal que já não existe mais, que esse animal é um rinoceronte, porque Deus o proveu de espada, o hipopótamo não tem chifre. Acho que isso pouco nos interessa. O que interessa é que esse animal, assim como o próximo, Leviatã, são 2 gigantes na criação de Deus. E o que Deus fala com relação ao hipopótamo é de grande valor. Diz assim, contempla agora Deus no redemoinho, falando sua palavra para Jó, que já disse, ouviu, pôs a mão na sua boca, e agora ele vai ver Deus fazer comparação com ele, usando 2 animais, para falar de um elemento, que nós não podemos perder em todo esse discurso. E esse elemento é soberba, como já falamos. Está aí 2 vezes, da boca do Senhor, nos versos 11 e no verso 12. Deus é o único que abate o soberbo. Então, contempla agora o behemoth, ou o hipopótamo, que eu criei contigo. Você não acha curiosa essa frase? Parece que quando Deus criou o hipopótamo, ele também criou Jó. Os 2 eram irmãos. Então ele disse, olhe para o seu irmão que eu criei contigo, o hipopótamo. E a sua força está nos seus lombos. E onde estava a de Jó? Na sua integridade, na sua retidão, na sua justiça. Como vimos, o livro todo. O seu poder está nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. E o seu arcabouço são barras de ferro. Irmãos, esse homem era indevassável, o justo e íntegro Jó. E o verso 19, tão importante. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. O que o fez, o proveu de espada. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Sabe o que diz no capítulo 1 de Jó, no versículo 3? Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Está vendo o hipopótamo? Capítulo 1, versículo 3. O hipopótamo Jó. O maior de todos os do Oriente. O que Deus ia fazer com esse hipopótamo?
Ele faz um desafio para Jó na mesma linha de ideia que ele mencionou nos versos 11 e 12. Não se perca aí, por favor. Ele está dizendo: Jó, te orne de excelência e abata o soberbo, se você pode. Atenta contra todo soberbo e humilha, se você pode. Como já vimos, você não pode abater o soberbo. Em primeiro lugar, o soberbo que há em você. Então ele compara Jó com o hipopótamo. E, então, diz assim, verso 20, vamos seguir para entendermos. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Esse era Jó. Em função do trabalho de Jó, todos folgavam. Ele é o guia, ele é o pai, ele é o juiz, ele é o conselheiro e ele é o consolador. Tudo isso está no seu livro. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com a sua sombra, e os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se eleve até sua boca. Isso não é Jó? Acaso pode alguém, veja a pergunta de Deus, pode alguém apanhá-lo? Quem poderia apanhar Jó? Quando ele está olhando, quando Jó olhava, sabe o que acontecia? Leia o capítulo 29. Ele saía, ele ia às portas e se assentava nas praças da cidade, e os jovens se retiravam, e os idosos se levantavam, e os príncipes reprimiam suas palavras, e os nobres punham a mão na sua boca. Jó é o maior do Oriente. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Então, ninguém poderia derrubar essa criatura, somente Deus que a fez. Então a primeira figura é a figura do hipopótamo, o soberbo. Nós podíamos fazer um intervalo aqui, mas não sem antes, então entraremos no capítulo 41, é o capítulo do crocodilo, ou capítulo do Leviatã. Não bastasse Jó ser comparado com um hipopótamo, agora Deus vai compará-lo com seu irmão crocodilo. E nós vamos ver que lições profundas Deus vai dar a Jó usando o crocodilo. Mais que o hipopótamo, porque Deus vai usar um capítulo inteiro de 34 versículos para falar sobre esse animal Leviatã. Mas, queridos irmãos, para encerrar essa sessão, gostaria que os irmãos ouvissem com atenção uma preciosa pérola escrita na época do avivamento que já citamos pela manhã, acho que foi hoje pela manhã, movimento puritano, no qual viveram muitos homens de Deus. Richard Baxter, Richard Sibbes, John Owen e muitos outros. Então, essa oração foi extraída da coleção de orações e devoções dos puritanos. Eu vou ler com calma, não se preocupem em anotar, se for o caso, depois, irmãos, pegam cópia disso. Apenas escute com muita atenção. Esse irmão anônimo escreveu essa oração que está no livro de orações e devoções dos puritanos. Então ele disse assim: quando tu queres me guiar, eu é que me controlo. Quando tu queres ser soberano, eu é que dirijo a minha vida. Quando tu queres tomar conta de mim, eu me basto. Quando eu deveria depender das tuas provisões, eu me supro. Quando eu deveria submeter-me à tua providência, eu faço a minha vontade. Quando eu deveria ponderar, honrar e confiar em ti, eu me sirvo. Eu critico e corrijo as tuas leis para se adequarem a mim. Em vez de a ti, eu busco a aprovação dos homens. E eu sou, por natureza, um idólatra. Senhor, o que eu mais quero é levar o meu coração de volta para ti. Não é maravilhoso, irmãos? Eu sou, por natureza, um idólatra. Mas o que eu mais quero é levar de volta meu coração para ti.
Agora, como deixarmos de nos controlar, de nos bastar, de nos suprir, de fazer nossa vontade, de nos servir, de criticar e corrigir as leis de Deus para se adequarem a nós? Não há caminho, a não ser que o sofrimento e a palavra de Deus operem sobre as nossas vidas. O caminho da cruz. Senhor, então, continue falando ao nosso coração. Vamos fazer um intervalo, segundo os irmãos, de 15 minutos exatos, e então voltamos.